Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Olá, eu sou o Felipe Souza e as trombetas já estão tocando. Os Macabeus retornaram. Eu sou a Gabriela Cunha e é a vocação da Igreja ao Amor. Olá, eu sou Marcos Paulo e vivo o mês das vocações. Eu sou Matheus Jacinto e acredite se quiser, você está ouvindo os Macabeus. E vamos começar da forma que todo mundo já sabe, como você já conhece, vamos à leitura. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se, para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: "Que queres?" Ao que ela respondeu: "Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino." Jesus respondendo disse: "Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber?" Eles responderam: "Podemos." Então lhe disse: "Sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou." Essa passagem eu acho ela muito interessante. Eu fui um falso protestante, né? Eu fui uma pessoa que não tinha tanto costume de Bíblia assim como eu deveria ter pela minha criação. Então a primeira vez que eu ouvi na missa e isso ficou reverberando na minha mente, me faz pensar muito nessa leitura às vezes. Que se você poderá beber do cálice que eu vou beber? E eles respondem que sim, mas você pensa, você vê. Mesmo eles andando com Jesus talvez naquela altura já 2, talvez quase 3 anos, eles não tinham a compreensão ainda achavam que aquele homem poderia realmente ser o rei que instauraria o poder em algum momento e colocaria as pessoas para sentar ao lado dele, que andasse com ele. Às vezes até um pensamento de interesse. Ele sabe que talvez não, mas era o que havia no coração deles, era a cultura que eles tinham. Então me impacta muito isso, o Senhor perguntar a eles: vocês pensam em poder, mas será que vocês querem sentar do meu lado, mas vocês aguentam passar por isso? Vocês aguentam o propósito vocês aguentam o processo para viver o propósito? E eu acho engraçado que, tipo, eles falam, sim, nós aguentamos, mesmo sem ter a consciência do que aquilo significa. E aí Jesus fala, tipo, sim, vocês vão beber o cálice que eu vou beber, mas o lugar, né, que está destinado é o que o Pai desejar, etc. Então é tipo, ainda é como se Jesus dissesse, é mais, tipo, certo na sua vida que você vai receber o cálice do que você vai receber essa glória. Tipo assim, o seguir Cristo e a cruz, ele acaba sendo uma coisa indissociável. E eu acho muito engraçado como você tem, tipo, Tiago e João, que foi, tipo, o primeiro martirizado, e João, que nem vai ser martirizado, mas é o último apóstolo a morrer. E isso fica meio simbólico, assim, na minha cabeça, porque eles pedem para Jesus para ficarem aos 2 lados, assim, dele, e eles meio que ficam, no final das contas, o primeiro e o último. Mas de uma forma completamente diferente do que eles imaginavam, do que seria isso. E eu acho que é realmente uma forma muito interessante de começar a pensar, tipo, poder, né? O que é poder para Cristo, no caso? Eu acho que esse não é nem o final não, mas a parte do servir e não ser servida é uma coisa que não pode sair da nossa cabeça, né? E eu estava até dando uma parte sobre mandamentos na Crisma esses dias, e a gente falou sobre liderança. Enfim, não vou entrar muito em detalhes como é que a gente chegou nesse assunto, mas a parada é essa, né? Tipo, a liderança, a autoridade, o poder na igreja, ele tem muito mais a ver com servir
Aliás, não tem nada a ver com ser servido. Ele tem a ver com servir. O verdadeiro poder de Cristo é esse. É servir o próximo. Tanto é que, idealmente, a gente chama o Papa de servo dos servos de Deus. Então, aquele que tem mais autoridade dentro da igreja é o servo de todos. Você tava falando, Felipe, eu me lembro o Padre Léo que ele diz, né, tipo, que, não lembro se ele fala se é ser cristão, ser santo, mas ele diz, né, que é a vontade de viver grande, de sonhar grande, a coragem de viver pequeno, né, tipo, algo que você tem que ter muito isso, tipo, que muito, as pessoas falam que o discurso cristão, o discurso de Cristo é um discurso de negação a si mesmo, e também passa por isso que todos nós, em maior ou menor grau, a gente tem vontade de poder, né, de estar sobre alguém, estar em evidência, e você ouvir isso também, realmente é um grande chamado, e não é todo mundo que consegue, né. E essa é uma questão sobre a vocação da igreja que é muito estranho da gente, às vezes, ver a igreja se descaracterizar ou assumir uma postura não de serva das pessoas, não de serva da humanidade, mas de senhora ou de, não sei, uma postura hostil, uma postura violenta, porque isso é muito contrário à perspectiva de Jesus. Às vezes a gente fala muito isso, até as pessoas que não são cristãs, elas trazem muito isso, assim, Jesus tinha um projeto, eu gosto de Jesus, não gosto da igreja, o que é descaracterizado, porque não deveria ser assim, não faz sentido, porque a igreja é o corpo de Cristo, mas quando a gente pensa em Jesus, a figura de Deus, né, e aí São Paulo fala isso, que ele sendo Deus não achou que o ser igual a Deus seria motivo de orgulhar-se, de elevar-se, mas ele se humilha, né, se faz como servo, se faz como um de nós. E essa postura de Jesus, e a postura que ele pega para os apóstolos, e como a igreja ali começa no livro de Atos, é uma igreja muito voltada para o carisma, né? E aí o Leonardo Boff, quando ele fala sobre a igreja ser carisma e poder, ele traz justamente essa divisão. E ele não está trazendo uma divisão, tipo, essa igreja institucional não é verdadeira, e a igreja espiritual é. Como alguns podem pensar que ele está trazendo, tipo, uma eclesiologia evangélica para o conceito católico. Não é. A igreja carisma e poder no sentido da igreja enquanto carisma, ela é essa igreja que é movida pelo Espírito Santo, ela é a igreja que vai às ruas, é a igreja que busca os desamparados, é a igreja que faz como Jesus fez, de tocar os leprosos, de acolher os estrangeiros, de olhar no olho, de realmente fazer transformações de vida. É uma igreja serva, né? Uma igreja que está ali caminhando entre a sociedade e se encarnando na sociedade, suas culturas, suas compreensões. E, por outro lado, a gente tem uma igreja que não seria a igreja de Cristo, mas seria as partes humanas falhas, né, da igreja, que é se corrompendo pelo poder. Então, se você tem uma comunidade que surge com o intuito de levar a mensagem de Jesus, o Jesus que é Deus encarnado, mas que, sendo Deus, ao invés de determinar, me adorem, ele serve as pessoas, às vezes a gente leva isso como se fosse uma coisa comum, mas é muito surreal de se pensar que ele é Deus. Ele poderia simplesmente determinar, me adorem, assim como até a tentação do deserto, né, que Satanás diz, faça essas pedras se tornarem pão, se joguem do telhado que os anjos de Deus vão te proteger. Jesus poderia ter feito essas coisas, mas a missão dele foi completamente diferente. A missão de serviço, ele lava os pés dos discípulos, ele tem um trecho de quando Jesus faz a transformação que faz a transformação dos pães, né, que multiplica os pães, que quando você vai lendo ele no Evangelho completo, você vê que ele tinha acabado de terminar uma missão e eles vão para a montanha com o intuito de descansar. Mas ao invés de descansar, a multidão aparece, e aí Jesus poderia também dizer, vou embora, mas ele não vai, ele continua servindo. E aí a multidão escuta ele pregar e curar, e a multidão fica com fome, ele também poderia ter mandado embora, mas ele não manda. Ele manda os discípulos darem comida. Você vê que é um Deus que está se esgotando até as últimas gotas de suor e de sangue para se doar. E aí ele ensina seus discípulos a fazer a mesma coisa. E em Atos a gente vai vendo os apóstolos fazendo muitas coisas, servindo. Mas em algum momento a tentação pelo poder parece que fica muito forte. E a gente começa a ver uma igreja que, enquanto instituição, se identifica mais com os imperadores, com os nobres, com os poderosos, do que com os pequenos. Por mais que ela ainda cuide dos pequenos, por mais que os santos ainda estejam ali fazendo alguma coisa, parece que a identificação maior da instituição, tanto que ser membro do clero por muito tempo se torna um status. Era tão importante ser do clero quanto ser da nobreza. Isso parece um pouco contraditório. Não ia comentar, Gabi, que tipo, em alguns momentos parece que o clero e a nobreza vão ser tipo, quase a mesma coisa, né?
eles vão ter certas limitações, né, pela questão eclesial, mas muitas vezes parece que o clero e a nobreza vão parecer a mesma coisa. Acho que até algumas realidades atualmente também tem a gente pode encontrar isso, né? E é interessante também que, como você apontou aqui, muitas pessoas que, às vezes até não cristãos, dizem que tem essa decepção com a igreja de ela ter se tornado essa visão assim mais mundana no caso de querer tomar o poder, né? Eu me lembro que, não muito tempo atrás, mas eu estava vendo um texto da Rosa Luxemburgo que ela fala que ela faz uma defesa, né, do cristianismo primitivo. Ela vai dizer que ela vai puxar mais comentários como apologia ao socialismo, digamos assim, mas ela vai comentar que tipo, no cristianismo primitivo tinha essa entrega, essa vivência comunitária, essa doação, e não tinha essa obsessão pelo poder. Ela vai até comentar que, tipo, poxa, politicamente a gente está meio que parecido com eles, mas eles preferem, os padres lá na Rússia, né? Preferem proteger, estar do lado do pessoal dos czares e tal, e do nosso, que a gente tem até uma coisa comum, rejeita. Então é uma coisa que, tipo, é como se fosse, se a gente for procurar qualquer postagem de internet, sei lá, de G1, qualquer portal de notícias que tiver, alguma coisa falando sobre o Papa, falando de caridade, serviço próprio, aí vai sempre dizer, porque ele não doa o ouro da igreja, ou porque a igreja não desfaz dos bens dela, sabe? Tipo, um negócio que, assim, muita gente vai tentar deixar isso para debaixo do tapete, mas não, é um negócio que digamos que é uma ferida que a igreja tem, né? Um negócio que a gente tem, a igreja como no clero tem que ser repensado, isso também nós como fazemos parte da igreja, um negócio que a gente não pode não tomar parte, entendeu? Tipo, é um problema muito sério que a gente não pode fechar os olhos para ele. E o tema do episódio de hoje vai justamente centrar em cima dessa questão, como a igreja saiu dessa igreja da leitura de hoje, como ela saiu da igreja dos Atos, que se identificava pela partilha comum dos bens, pelo amor que cada um que se havia uns pelos outros, pela igreja perseguida e que era marcada lá por São Lourenço, que ofereceu os pobres como maior tesouro da igreja, o imperador. Como a igreja construiu, como a igreja virou essa marca, ficou marcada pelo ouro, ficou marcada pelos templos. E eu acho que essa atração pelo poder, ela acabou tomando um caminho que você pode dizer até meio natural, quando a igreja se torna uma religião oficial em Roma, que já começa dessa forma. Quando Constantino ele declara a religião cristã livre, ele não colocou ela como religião oficial, mas era a religião que, ao menos ele dizia haver tomado para si. Então ele começa doando o primeiro patrimônio físico da igreja para o Papa São Silvestre, o da corrida do dia 31 de dezembro. Ele doou o Palácio de Latrão e, por consequência, o Templo de Latrão, que viraria a Basílica de São João. É por isso, inclusive, que a Cátedra de Pedro está na Basílica de São João de Latrão, apesar de hoje nós vemos o Papa sediar na Basílica de São Pedro, mas a Basílica de São João é a mais importante, porque aquela foi a primeira posse física, ou o primeiro templo que a igreja pôde ter oficialmente, além do Palácio de Latrão, que é da colina de Latrão, que era uma das casas que o imperador romano possuía, um dos palácios que ele possuía. E a partir dali foi se construindo um poder físico de Roma, um poder físico da igreja romana, que é justamente essa questão. O Império Romano vai se dissolvendo, ele muda a sua sede para o Oriente, naquela questão que a gente lembra da fundação de Constantinopla, século IV. E Roma, a cidade de Roma, toda aquela região física ali, de onde hoje é o centro da Itália, fica sem o domínio. Porém, o principal regente daquela região é o bispo de Roma. Então começa a se conceder poderes físicos, poderes políticos ao bispo de Roma. O primeiro foi o próprio São Gregório Magno. São Gregório Magno, além de ser da nobreza, além de ser um bispo que pertencia à nobreza, ele era filho de patrícios romanos, portanto ele mesmo um patrício romano. Ele foi o primeiro prefeito de Roma ali no século VI, e a partir dali a cidade de Roma, já nessa época já decadente, já muito longe do que foi a Roma que São Pedro foi crucificado, a Roma sede do Império, a partir dali a cidade de Roma foi fisicamente governada pelo bispo de Roma.
E começa essa questão de poder temporal. E a igreja fica viciada no poder. Existe um documento do século... ali mesmo do século V, do século VI, na verdade, que quando começa a se disputar os territórios ali entre os bárbaros e a própria igreja, existe um documento chamado Edito de Constantino, que a culpa sempre vai para ele. O Edito de Constantino, que supostamente Constantino teria doado não só não só o Palácio de Latrão, que era a doação oficial, mas também o território em volta da Basílica de São Pedro, da Basílica de São Paulo, e basicamente toda a Península Itálica, além dessas três coisas. E ele tentou apresentar isso para os bárbaros recém-convertidos para provar que ele tinha posse daquela região, e obviamente isso não foi contestado. Obviamente isso não foi aceito pelos bárbaros, porque fé é negócios à parte. Então a igreja ainda contava com seu poder territorial, ou seja, poder também político pelas pessoas que ali residiam, e ali o Papa começou a ter o seu exército próprio, a ter domínios próprios, a querer expandir, apesar que daquilo em si, né, nunca saiu exatamente daquela região que você olha nos mapas de escola, principalmente ali do século XIX, que você vai aprender sobre unificação italiana, revoluções na Europa do século XIX, tem aquela meiucazinha no meio da Península Itálica, que eram os estados pontifícios, que se consolida exatamente quando o Papa consegue trazer os francos para o seu lado, e ele coloca como condição para coroar o Carlos Magno, o sucessor romano, o imperador, no caso do Sacro Império, que não é sacro à toa, que justamente viria a partir da bênção de Deus através do Papa. Ele coloca como condição que o Papa fosse também reconhecido como soberano. E ali quando Carlos, ia falar São Carlos Magno, inclusive tem um lugares que adotam ele como canonizado, inclusive. Isso aí pode ser outra, já vale até como outros episódios assim, sobre santos confusos, assim, ou santos questionáveis. E a igreja tolera esse tipo de coisa. Mas ali quando o Carlos Magno ele é coroado o sucessor o novo imperador romano, no ano 800, justamente pelo Papa, ele também dá ao Papa a soberania territorial, soberania essa que ele vai manter por 1000 anos, assim. Então a igreja ela se vicia, eu diria que a igreja ela se vicia no poder por uma consequência até perigosa, esse tipo de reflexão, mas por uma consequência natural de você se tomar como grande religião, como religião central. Você perde o seu carisma, né? Você perde no sentido de que você perde a sua direção. Acaba ficando complicado, porque é uma religião que surge como periférica, vamos colocar dessa forma, uma religião que corre pelas bordas, ela consegue manter a sua originalidade, ela consegue manter, assim, dentro da sua comunidade, manter a sua forma de ser, vamos dizer assim, sem que o mundo físico, os vícios humanos, o vício do poder as afete. Mas no momento que ela se torna oficial, tudo passa a ser sobre ela, tudo passa a ser sobre os seus líderes. E a partir dali, a igreja ela tenta fazer com que tudo seja sobre ela. Dá sentido aos monarcas da Idade Média, mas também a bênção papal, é quem o Papa reconhece. E óbvio que isso é deturpado de várias formas. Tem aquela questão do pequeno cisma do Ocidente, assim, quando o Papa decidiu não reconhecer que o rei da França era o rei da França, então o rei da França vai lá e busca e traz o Papa para a França. Que agora ele com o Papa estando na França, o poder emana dele. Ela não vai se desenvolvendo só como uma religião no sentido espiritual. Os mosteiros vão ter posses de terras ao redor deles, por consequência vão ter camponeses ao redor deles, eles vão exercer influência política, porque eles vão governar e ditar como as coisas são ao redor. E muito da evangelização da Europa foi construída assim. Então você tinha as cidades em torno das igrejas ou dos mosteiros. Os enterros eram regulados pela igreja, os impostos eram recolhidos para a igreja. Então tudo fica em volta da religião e dos seus líderes. Então se cria um vício que dificilmente vai se soltar. É muito notável também naquela questão das grandes navegações, né? Porque hoje você vê documentários como Brasil Paralelo, eles gostam de citar que nas caravelas tinha uma cruz de Cristo. E o Brasil é herdeiro de um espírito cruzadístico, no sentido de que
O Brasil é fruto do desejo de evangelizar o mundo e essa é a missão do Brasil hoje. Mas você vê que tá nesse sentido, o poder da igreja continuava ali. Quando você lembra da questão do Tratado de Tordesilhas, que a igreja se arrogou no direito de pegar Portugal e Espanha e dividir o mundo para os dois. Mais uma amostra do vício do poder dos papas, no momento que isso já estava enfraquecido, e que já mostra que cada vez que você vai enfraquecendo, a igreja ela fica tão viciada no poder, que quanto mais esse poder vai diminuindo numa questão prática, numa questão mais local, ela vai tentando apelar para coisas mais megalomaníacas. Tanto que vai arrogar o direito a essas nações de determinar como a religião vai ser ao redor do mundo, de indicar os seus líderes, de cuidar da evangelização, de cuidar das igrejas ao redor delas. E a igreja, conforme isso vai se perdendo, porque como ela está no campo temporal, ela também está dentro das disputas temporais, então os reis também vão disputar influência com elas. Os reis não vão querer ouvir o Papa para indicar os seus bispos, porque eles querem indicar os bispos que apoiam eles. Querem indicar os bispos que estejam ao lado deles, não bispos aliados ou próximos da coroa do vizinho. Então você vai criando esse vício até chegar ao ponto que ele fica insustentável. E só uma pequena dica cultural a respeito dessa questão da igreja de poder, bem assim, talvez não chame a atenção, mas tem um filmezinho na Netflix, uma animaçãozinha chamada Pachamama, que vou dar só um pequeno spoiler, tá? Só para vocês terem noção, para relacionar o que a gente está falando. Ela conta de uma história de um meninozinho inca, né, que vive ali mais ou menos no Peru, não vou lembrar o nome dele agora, mas só lá, né, da contexto lá, social que ele vive, muito do contexto religioso que ele fala também, e fala e mostra a chegada dos espanhóis lá onde ele vive, né? E assim, duas coisas que ficam muito latentes, né? Tipo, a violência que esses espanhóis trazem, né? E tipo, todos eles estão com, seja no cavalo que eles estejam montados, seja na armadura que eles estão usando, tem uma cruz bem grande, né? Que eles estavam, óbvio, em nome dos reis da Espanha. E é muito chocante para mim, tipo, eu fiquei assistindo, né? Eu assisti isso quando eu trabalhava numa escola aqui de Fortaleza, na escola municipal, e a gente assistiu isso numa aula de educação religiosa, né? Tipo, eu fiquei pensando e raciocinando agora também. Como é que, tipo, óbvio que, assim, no contexto do filme, eu não vou falar para vocês irem assistir e saber como foi o desfecho, mas raciocinando, como é que a gente pode... como é que essas pessoas se submeteram? Assim, a gente não teve a liberdade da escolha, digamos assim. Aquela fé foi, assim, colocar na frente deles, tipo, isso é a morte. E é tão interessante ver que a gente crê num Deus que ele diz, vem me segue. Ele faz literalmente o chamado convite. E acho que se eu não estiver enganado, de acordo com quando a gente está gravando esse episódio hoje, no Evangelho do domingo passado, diz isso, que muitos dos discípulos não satisfeitos do que Jesus estava falando, achando a pregação muito dura, se apartaram do grupo, né? E Jesus pergunta, vocês querem ir embora também? Ele não questiona nada, só vocês querem ir, a escolha está na mão de vocês. E a gente vê que seja eu como catequista, a gente sempre fala que Deus nos chama, que Deus sempre está a nos buscar. A gente vê que esse Deus que chegou aqui, ele não chegou com essa proposta de vem me segue, essa proposta de ir até as pessoas que ele desejou chamar para ir atrás dele, não. Deus que foi realmente colocar na cara dessas pessoas e tipo, ou é isso ou você não vai poder mais viver essa vida. E isso acho talvez também diga respeito à relação aqui, muito aqui na América Latina. Eu acho que isso pode acontecer em qualquer canto que tem a questão de uma religião de massa, mas da nossa relação com a fé também, né? Tem muita gente que tem um certo apelo com a nossa religião, a fé cristã, muito só que tipo assim, por símbolo ou por certo respeito, por questão de família, mas assim, as pessoas têm, não quero viver isso, ou então como tem uma certa ojeriza à igreja, porque conhece a história e tudo mais. Então, é um negócio bem interessante, talvez possa passar batido, mas quando a gente vê nas entrelinhas lá do filme, até pelo que o filme se trata de mostrar, é tipo um negócio muito forte. E a gente também tem que se ligar que a igreja, infelizmente, ela tomou essa culpa para si, né? Estando do lado do projeto colonizador, que realmente trouxe muitas marcas negativas, não só aqui para América Latina, mas para a África também, em outros casos, tipo, realmente é um negócio bem triste e uma pena que a igreja tenha se colocado nesse papel, né, durante esses momentos da história. E vamos agora com a música do nosso episódio, que pessoalmente é uma das minhas favoritas. Igreja Santa, templo do Senhor.
pastores. Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti, de nossas fazendas e nossas cidades. Nós iremos a ti, de nossas montanhas e nossas baixadas. Nós iremos a ti, de nossas cabanas e pobres favelas. Nós iremos a ti, de nossas escolas e nossos trabalhos. Nós iremos a ti, com nossos anseios e nossos desejos. Nós iremos a ti, com nossas angústias e nossas alegrias. Nós iremos a ti, com nossas fraquezas e nossa bondade. Nós iremos a ti, com nossa riqueza e nossa carência. Nós iremos a ti, curvados ao peso de nosso trabalho. Nós iremos a ti, curvados ao peso de nosso pecado. Nós iremos a ti, confiantes por sermos os filhos de Deus. Nós iremos a ti, confiantes por sermos os membros de Cristo. Nós iremos a ti, Igreja Santa, templo do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. E essa música, ela vem tão forte assim, tipo, glória a ti, Igreja Santa, cidade dos cristãos. É uma coisa que emociona tanto, que a música vai puxando de todos os lugares que os cristãos vêm. E isso me parece algo que esse é o papel da igreja no mundo. Essa é uma música nova, né? Uma música dos anos nova, da década de 80, 70, nesse contexto que ela é escrita, e ela está dentro dessa nova reflexão, de uma reflexão mais evangélica do que a igreja é. E ela é tão mais, né, tão coisa, não tem nem palavras assim, realmente. Eu acho uma música que impacta muito. Ela é incrível, né, cara? Ela realmente, de alguma forma, porque a gente estava falando sobre poder, sobre a história, né, e tudo mais, e de alguma forma, não sei, a gente acabou se acostumando a ver a igreja dessa maneira, e
Bom, de alguma maneira a igreja também é gloriosa, né? E eu acho que essa música consegue transmitir essa ideia de glória, mas ao mesmo tempo dessa cidade. A ideia de cidade dos cristãos me remete muito à unidade. Me remete muito a esse desejo de unidade de Cristo, né? Ela é meio que um símbolo de uma nova mentalidade de cristandade que a gente, enfim, não que a gente quer, mas que a gente começa a buscar entender reentender, nos recolocar como igreja no sentido mais original, né? Mais, digamos assim, mais da igreja primitiva, mais de uma igreja que se vê como serva. Mas o que eu queria dizer basicamente era que essa nova mentalidade que a gente tem acaba sendo bem representada dentro dessa música. Me chamou um pouco a atenção quando o Matheus falou sobre essa questão da igreja ela se corrompendo pelo poder, e aí o poder também começa a exigir da igreja, né? Isso daí, aquela situação do Senhor dos Anéis, né, por exemplo, que tem a questão do anel, e o anel representa poder, e o anel, quanto mais ele te dá um certo poder, o poder da invisibilidade, etc., e isso vai te corroendo um pouco, você se torna dependente daquilo, tanto quanto aquilo se torna dependente de você. Eu acho que é meio que isso a relação, né, que a igreja cria com poder, mas também qualquer instituição vai criar com poder. Então, assim, a igreja ela se torna essa instituição que pode determinar quem vai ser rei, quem não vai ser, quem vai ser príncipe, quem vai ser bispo. E em contrapartida, os estados eles também começam a exigir de volta da igreja, né? Então, quando o Matheus falou que os países eles começam a exigir também que os bispos que sejam ordenados eles sejam de acordo com as linhas, né, que fulano ou Beltrano vai querer, me lembra tipo a situação da igreja na China, por exemplo, e como a igreja ela vai, por conta de uma perspectiva política, agir de maneira diferente, né, em um país e em outro país. E muitas vezes a igreja se permitiu que os seus bispos fossem escolhidos de acordo com interesses de nobreza. Então a gente teve bispos escolhidos até tipo crianças, né, meninos jovens que não tinham preparo nenhum, só porque eram membros da nobreza. E aí hoje se apresenta uma certa força, assim, eu não vou permitir que a China escolha os bispos por causa disso e daquilo. Não que eu estou fazendo uma defesa de que a igreja deveria deixar, né, porque a igreja ela tem que ter autonomia, porque os bispos eles têm que ser escolhidos por uma perspectiva espiritual. Mas eu apenas acho curioso a forma como funciona diferente, né? Na hora que a igreja ela quer se levantar na perspectiva do poder e dar um basta, dizer isso aqui eu não vou aceitar. Em algumas circunstâncias, quando ela se sente confortável para fazer, ela faz. Em outras circunstâncias, ela já não faz. E isso muito pela linha de poder que ela está se relacionando com aquele país ou com aquele poder temporal. Se ele vai dar coisas de volta para ela ou se não vai dar. E, de qualquer forma, não é fácil. Então, não é o que é uma tarefa fácil também. Porque, assim, quando a gente tem uma religião desestruturada, uma religião que não tem ainda ali muitos membros, uma religião que não tem muitos líderes, uma religião como o cristianismo era ali no início, é muito fácil não ter uma certa pureza, uma certa um ideal, assim, de ser pobre, de ser simples, de ser pelos humildes. Só que o objetivo é crescer, né? O objetivo é que o evangelho chegue a outras pessoas, é chegar em outros países, é chegar em outras terras. E você vai fazendo pequenas concessões que aos poucos vão se tornando vícios e vão se instalando. E é muito difícil. Então, quando a gente fala isso, que fez até o próprio Papa, São João Paulo II, de fazer uma reflexão sobre os erros da igreja, pedir perdão pelos erros da igreja. Acho que a gente acaba caindo em uma tentação de dois extremos, sabe? Ou dizer que a igreja, como alguns falam, ela só trouxe abusos e absurdos para a sociedade, para o mundo, porque ela é viciada no poder e ela... enfim, só segue aquilo que vai te trazer mais prestígio, o que não é verdade, ou trazer esse revisionismo também, de que a igreja sempre fez tudo lindo, tudo que a igreja fez foi bom, e a colonização foi um projeto de evangelização maravilhoso, etc. Então, acho que entender a missão da igreja é a gente sempre estar fazendo esse meia-culpa, esse exame de consciência. Isso faz parte da estrutura do cristianismo. A gente sempre precisa fazer esse exame de consciência, essa perspectiva de como a gente está caminhando. E é por isso que a igreja ela sempre tem que olhar para dentro de si, identificar o que ela pode fazer para melhorar, identificar quais foram os erros, identificar quais foram os acertos. Por isso que nenhuma das duas visões ajuda. Se a gente é romântico demais, nossa, a igreja ela é movida pelo Espírito Santo. Claro que ela é, mas ela é movida pelo Espírito Santo em pessoas que têm seus pecados, que têm seus vícios, que têm suas inclinações.
Então, se a gente disser que a igreja está sempre maravilhosa, sempre perfeita, a gente não vai conseguir avançar. A gente vai dizer que tudo que ela faz hoje é certo, assim como tudo que ela fez há 500 anos era certo e nunca vai errar. Ou a gente vai perder a fé, né? Trazer uma perspectiva de como se a igreja fosse só uma instituição aleatória comum, o que ela também não é, uma instituição aleatória comum. Então, é só entendendo também como esse mistério acontece na gente, né? Entendendo que o Espírito Santo ele é entregue a nós, ele é entregue a nós porque foi entregue a Jesus, nós somos o corpo de Cristo, mas nós ainda continuamos sendo humanos. Então, a igreja ela também tem disso. Entender a missão, a vocação da igreja para o mundo, entender essa questão de ser sal da terra, luz do mundo, sempre vai ter que partir desses exames de consciência constantes. Então, não é à toa que a igreja ela sempre se reúne em sínodos, em concílios, e ela pede o auxílio do Espírito Santo, porque a gente precisa refletir sobre o que a gente está fazendo e sempre pedir perdão pelo que a gente fez. Enquanto a gente continuar nesses extremos, tanto de revisionismo, de tentar trazer uma ideia perfeita da igreja, mas também o outro extremo de achar que a igreja ela é uma instituição que traz mais males do que coisas boas para a sociedade, a gente também não vai conseguir enxergar com os olhos da fé. É muito complicado, sabe? É um equilíbrio difícil de se alcançar, mas era o que Jesus fazia também. Então, quando Jesus ele criticava as leis mosaicas, assim, falava, vocês estão deixando de salvar um ser humano e sua integridade para não quebrar o sábado, Jesus também está fazendo uma crítica da construção judaica da época. Isso incomodava, porque ninguém queria que aquilo fosse criticado, porque quando aquilo ali é criticado, dá a sensação de que nós não somos um povo tão santo assim. Então, quando Jesus critica os judeus e pega uma parábola, fala de um levita, de um sacerdote, e fala que eles deixaram o cara lá no meio da rua, e cita um samaritano como exemplo de caridade, Jesus está criticando aquele povo santo, ungido, escolhido, etc. E quanto mais aquele povo se entende como santo, ungido, escolhido, mais é difícil para esse povo entender seus erros. É a mesma coisa com a igreja. Tudo bem, a igreja una, santa, católica, apostólica, mas se a gente só olha para essa realidade e não para a realidade de que Jesus também criticou o povo escolhido de Deus e que a gente precisa fazer esse exame de consciência enquanto comunidade, a gente não vai conseguir ser luz, porque para ser luz a gente precisa analisar se é Cristo que está brilhando através da igreja. E isso não é automático, isso vem de um processo de santificação dos membros da igreja, porque a igreja ela não é só uma instituição, é uma instituição formada por pessoas. Se a gente pudesse assim, simplificar no máximo assim, a nossa vivência como cristãos, uma das coisas que a gente mais faz é a autocrítica. Mas, ao mesmo tempo, a gente reconhecendo que muitas vezes a gente peca, mas a gente está buscando a Deus, né? E, assim, na nossa vida você tem que ter sempre essa noção de... Óbvio que não pode ser algo totalmente muito agressivo de você se depreciar e também nem se elevar demais. É fundamental para que a gente possa crescer espiritualmente, e esse exemplo, ele cabe em várias áreas, seja nos nossos relacionamentos interpessoais, na vida profissional. E assim, se tudo isso de certa forma faz sentido na nossa vida, você ter essa crítica, parar e repensar seus caminhos, nossas atitudes, como a gente vive, porque isso não faria sentido no contexto da igreja, né? E, você falando sobre a questão do revisionismo histórico, falando aqui como estudante de história e como tem o historiador, o Matheus, é interessante que, assim, às vezes a gente cai no erro de achar, de meio que tentar blindar a igreja de alguma crítica e de reconhecer alguns erros, alguns posicionamentos errôneos no pensamento que a gente está tentando salvar a igreja ou defender, digamos assim, na verdade, a gente priva essa autocrítica. A gente vê que, realmente, como você falou, muitas vezes a igreja decepcionou. E também esse olhar, a gente vai perceber que a igreja também agrega muito na vida da sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, às vezes eu até reconheço que muitas das pessoas que fazem, não fazem necessariamente com más intenções, porque, assim, óbvio que você sendo um fiel, participando da igreja, óbvio que você quer ter boas referências sobre a sua igreja, né, sobre os seus pastores. Óbvio que realmente a gente quer também, mas ter essa autocrítica é algo que é inevitável. E, assim, em tudo, eu pelo menos cresci pensando nisso e costumo pensar muito nisso. Sempre a crítica, essa autocrítica que a gente tem que ter visando a melhoria. Quando você ama alguém ou você pede um conselho a uma pessoa de confiança, ela nunca vai lhe depreciar para lhe diminuir ou para fazer algum mal. Ela vai falar aquilo para que você saiba absorver aquilo e superar aquilo, se tornar uma pessoa melhor, enfim. Acho que realmente não devia ser tão mal visto essa autocrítica que a igreja precisa ter em alguns momentos. Óbvio, como você botou muito bem, a gente não pode entrar nos dois abismos, de achar que
tudo que a igreja já fez no decorrer da história é maravilha, a igreja é portadora de tragédia, de tristeza, óbvio que não, mas é um desafio. Tanto para nós como cristãos é desafio, a igreja como todo também é um desafio muito grande. A gente falou muito como a igreja acabou se desenvolvendo, a visão da igreja sobre ela mesma com relação ao poder, né, ao longo dos séculos. E aí, com o Concílio Vaticano II, e principalmente com a Gaudium et Spes, a igreja ela começa a se colocar, a se propor estar num lugar diferente. Eu acho muito, muito interessante. O Matheus trouxe para a gente alguns trechos antes da gente gravar aqui o episódio. Uma das coisas que mais me chamou a atenção e que era uma coisa que você consegue enxergar, mas ver isso no documento da igreja faz com que você perceba que é uma estratégia, entre aspas, bem entre aspas, né? Mas que é uma visão que a igreja tem de si mesma. De que é se colocar nesse lugar dentro do poder temporal hoje, né? O Papa sendo um chefe de Estado que ele se colocar no lugar de ser instrumento da unidade, né? E a gente vê muito a igreja desempenhando papéis de mediação de conflitos, muitas vezes, né, se metendo no meio de guerras para tentar ser uma mediadora. Então a gente consegue ver que realmente é uma perspectiva nova, né, que a igreja tem de si mesma. Ela não pelo menos não um rever a si própria. Eu acho que é um caminho muito interessante que a igreja segue nesse sentido. Eu achei muito legal esse exemplo que você deu, Felipe, porque realmente a gente às vezes não para pensar, né, em como pode ser positiva essa influência da igreja no mundo, realmente nessa ideia de ser luz, e não nessa questão só espiritual, a gente está aqui só... Porque a gente está inserido no tempo mesmo. Então, me veio à mente aquela imagem mesmo do Papa Francisco mediando, né, a guerra da Ucrânia e da Rússia, conversando com os bispos desses países, visitando os bispos de países que estão em guerra, tentando fazer ligações. É uma postura muito diferente do que aquela postura do Papa Rei, que chega assim e fala: o rei fulano é que está certo, a bênção de Deus está sobre ele, e vou mandar o meu exército papal para interferir nessa situação. Essa é uma forma de abordar, né, com poder, com aquele poder que foi o que Jesus não fez, né, que aquele poder de mandar exércitos, de mandar espada, de mandar isso. É completamente diferente essa postura do Papa que vai rezar pelo aquele país, que vai tentar aconselhar, que vai se disponibilizar para usar a influência dele, política, para tentar trazer a paz, aquele Papa que manda aviões do Vaticano para ajudar os refugiados, que manda ajuda financeira, que teve o desastre, né, ambiental no Rio Grande do Sul e manda dinheiro. Essa igreja que ela está conectada com o mundo, que ela está sabendo das coisas que estão acontecendo, ela não é uma igreja alienada, não é uma igreja que faz de conta que o mundo não existe, que a política não existe, mas também que não está ali para tomar partido, para dizer quem é o candidato que tem que votar, ou para dizer quem é o país que está correto, quem é o país que está errado. Ela está ali como serva, igual Jesus mesmo, se lavando os pés. Então, não importa se vai ser o da Rússia, se vai ser o da Ucrânia, se vai ser o de Israel, da Palestina, se vai ser o da Venezuela, quaisquer que sejam os conflitos que vão estar acontecendo, ela vai estar ali para lavar os pés, ela vai estar ali para acolher, para receber os refugiados, para enviar comida. Então, essa é uma postura que a igreja começa a assumir, que é muito mais parecida com a proposta de Jesus e também com aquela proposta da igreja de Atos. Assim, Paulo e Pedro, eles iam à frente até de Herodes foram, para falar sobre o evangelho e para servir, sem realmente tomar distinção em uma perspectiva, né, política, mas ao mesmo tempo não deixa de ser política. Então, mas é aquela ideia de servir, e não de mandar, de simplesmente apontar o dedo e dizer Deus mandou que seja dessa forma. De questões históricas, assim, acho que vale de contribuir nessa questão da própria reflexão pessoal da igreja. Acho que vale citar o Papa São Paulo VI, né? Além do concílio, além de ter bancado a continuação do concílio aberto por São João XXIII e tê-lo finalizado, tê-lo guiado com a ajuda do Espírito, além de 12 atitudes pessoais dele, do seu próprio papado particular, que é ter se despojado da tiara papal, que era o elemento temporal do governo dos papas, era o que faziam os papas reis. Os papas eram coroados antigamente. A cerimônia de entronizar, até o próprio termo entronização papal,
e instituíram um papa no trono. O papa, além disso, era coroado com a coroa papal, que eram 3 coroas juntas, que você vai achar em alguns sites tradicionais algum significado, mas não tem, é simplesmente estético. Foi uma escolha estética de algum momento que a gente não sabe. Mas além de ele ter escolhido uma coroa simples, ele foi o último papa a ser coroado. Ele se despojou e nunca usou aquela coroa dele oficialmente. E de ter saído do Vaticano para mediar conflitos, para conhecer outros lugares. Ele foi o primeiro papa a ter contato com a miséria que o capitalismo... Pode dizer, colocar dessa forma. Ele é o primeiro papa que tem contato com a miséria e o capitalismo produz. Ele é o primeiro papa a sair da Europa em muito tempo. Como papa, principalmente. Então ele conhece as Filipinas, ele conhece a Índia, ele conhece a miséria da miséria do colonialismo, do imperialismo e tudo que os antecessores dele, de alguma forma, acabaram por contribuir para a construção daquele mundo. Ele encontra uma igreja que não faz o seu papel e ele tenta ali exercer o começo desse novo papel, desse papel de luz que ele tenta lançar sobre o mundo, né? A Lumen Gentium, a luz dos povos que a igreja busca ser. Eu acho muito bonito isso. E foi seguido pelos papas, né? Porque nenhum papa nunca foi coroado. João Paulo I abriu mão da cerimônia de coroação papal e todos os papas depois dele seguiram isso. E com essa reflexão que nós sacramentamos o retorno dos Macabeus para o seu fone de ouvido. Nós agradecemos por você estar aqui nos ouvindo. Pensamos que engajem esse episódio, compartilhem para que nosso alcance volte, porque infelizmente as condições da vida acabaram fazendo que a gente fique parado por um certo tempo. Não foi um desejo particular nosso ou qualquer desentendimento nosso, foi simplesmente momentos que pediram que nosso tempo e nossa energia acabassem tendo que ser gastos com outras coisas. Mas nós desejamos continuar com essa obra que foi o Espírito Santo que colocou em nossos corações. E é o Espírito Santo que nós desejamos e clamamos que continue nos guiando para que a gente possa contribuir com a construção do reino do Senhor. Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.